Bom, rapaziada, espero que o vento não esteja atrapalhando o vídeo. Eu acabei de correr 3 quilômetros, mas antes de falar um pouco sobre isso, né, tem que falar quem sou eu. Eu sou o Patrick e esse é o meu canal, né, o Kate Off. E, eu queria falar um pouco, cara, sobre começar a fazer as coisas, sobre inícios. Eu acho que... e recomeços também. Acho que coisa que eu tava pensando enquanto eu corria aqui, que é uma coisa que sempre foi um problema pra mim, e eu acho que talvez o celular tenha piorado muito isso, a internet tenha piorado muito isso, que é a minha relação com o início das coisas, sabe? Começar uma parada assim é muito mais difícil do que deveria ser na minha cabeça, e porque eu boto muita perfeccionismo e muito detalhe nas coisas que eu faço. Eu tento colocar isso, na verdade isso acaba virando barreiras, né? Não que eu seja um cara extremamente perfeccionista, eu não sou, mas isso acaba essa ideia de fazer as coisas perfeitas acaba me afetando muito. E uma coisa que eu sempre quis fazer para compartilhar um pouco das coisas que eu penso, da minha cachola, era gravar vídeo, por exemplo. E durante muito tempo da minha vida eu falava, eu vou começar a gravar depois que eu comprar câmera tal, microfone tal, e isso vai... aí eu vou começar. E realmente, assim, ao longo do tempo faz sentido você melhorar. Mas percebe que eu falei ao longo do tempo? Eu nem comecei e eu já procurava, né, empecilhos para começar, sabe? Ter o cenário perfeito, a câmera perfeita, o microfone perfeito. Enfim, nunca consegui gravar nada de uma forma, por um tempo constante, porque eu sempre acabava esbarrando nesses empecilhos, né? E isso não vale só para gravar vídeo, eu acho que vale para qualquer coisa, assim. Eu nunca queria começar nada de qualquer jeito, sempre tinha que estar no cenário ideal, sendo que nunca vai existir cenário ideal, e eu demorei muito tempo para entender isso. Quando que eu fui de fato começar a entender isso? Quando eu passei por um período da minha vida onde eu me via sem condição de começar nada de uma forma minimamente decente, assim. Tudo que eu fazia na minha cabeça eu estava fazendo numa condição precária, e eu percebi ao longo do tempo que as coisas funcionavam, sabe? Fazer as coisas de uma maneira precária, que não é precário, né? A gente entende como precário algo que não tá legal, mas o começo de qualquer coisa é assim, sabe? A menos que tu, sei lá, tenha uma puta de uma estrutura, teu pai ou tua mãe consegue te dar tudo, é muito difícil tu ter condição de começar alguma coisa. E eu sei que isso tá indo muito, essa fala talvez esteja indo para um lado muito material, mas acaba que isso vai virar algo no fim psicológico. Por exemplo, a corrida, né, que é um grande exemplo, e acho que foi um dos maiores precursores para eu entender tudo isso que eu tô falando sobre começar de uma maneira ruim e acabar melhorando ao longo do tempo. Eu já fiz 2 meias maratonas, então eu já corri 21 km sem parar 2 vezes. E uma coisa que eu aprendi com esse tempo correndo, esse tempo curtinho correndo, é que quando eu comecei, cara, 500 metros sem parar era absurdo, assim, era uma baita marca, sabe? Pô, eu consegui correr 500 metros sem parar. E eu não tinha tênis, meu tênis até hoje não é um tênis caríssimo, mas é um tênis mais legal, assim. E eu comecei com um tênis muito ruim e fui entendendo ao longo do tempo que isso não era, o tênis não ia fazer de mim o atleta, o corredor, sabe? Na academia, tu não precisa dos melhores suplementos para começar, e já de cara tu não vai ver resultado, é uma coisa constante. Então eu acho que eu tô gravando esse vídeo talvez para falar para mim mesmo, né, que tá tudo bem começar e não ter o roteiro perfeito, o vídeo perfeito, sabe? Até porque a minha ideia sempre foi falar aqui de peito aberto, assim, falar sobre as coisas que eu gosto. Acaba que esse momento, eu tô num momento da minha vida meio reflexivo, então as coisas que eu gosto talvez sejam bem, não sejam tão descontraídas assim. É um momento que eu tenho pensado bastante nas coisas,
em que rumo que a vida tá tomando, assim. Acho que a transição da juventude para a vida adulta, ela, pelo menos na minha cabeça, ela tá sendo um pouco isso. E acho que esse vídeo é um bom exemplo para me lembrar que, cara, tá tudo bem começar as coisas não do jeito perfeito, sabe? Se você estiver vendo isso, ouvindo, e conseguir me citar algum exemplo de alguma coisa que você conseguiu fazer, sabe? Que você não começou da forma que você queria e fez dar certo, pode botar aqui embaixo, eu vou ficar feliz em ler. Acho que vai ser legal a gente trocar essa ideia. E, pô, eu acho que com a corrida eu entendi isso, assim, que a gente não precisa começar as coisas da maneira perfeita, sabe? E o progresso, cara, ele é muito mais interessante pra mim hoje, né, do que o resultado. Por exemplo, hoje eu saí anteontem eu, nossa, vomitei a noite inteira, deixei o assunto meio nojento, né? Vomitei a noite inteira e tal, peguei uma virose braba e hoje eu consegui correr pouquíssimo, eu corri 2 km. E, cara, eu poderia muito bem ficar extremamente frustrado por hoje ter corrido 2 km, mas, cara, eu fiz, tá ligado? Isso já é muito mais legal e eu me sinto muito melhor do que se eu não tivesse vindo fazer. E tudo bem, pô, beleza, eu poderia ter feito 5, 10, não consegui. Só que eu não vou me frustrar com isso, entendendo que eu tô numa condição que eu, né, tô meio gripado não, acabei de sair de uma virose, então eu tô meio ruim nesse sentido. E a gente não pode se cobrar tanto, entende? Como isso já vai para algo mais da cabeça, de se cobrar, de esquecer que a gente tá fazendo algo e pensar sempre em que a gente poderia estar fazendo algo melhor, algo numa estrutura maior, algo grandioso. E às vezes a vida não é só sobre grandes projetos. A vida também é sobre construções pequenas, de pequenas coisas. E eu acho que a vida talvez até seja isso. É uma construção de pequenas coisinhas que ao longo do tempo, quando tu vê de longe, enxerga, talvez isso seja a grande construção, sabe? Essas pequenas coisinhas. Então, hoje eu fiz 2 km, pode ser que amanhã eu faça 3, pode ser que amanhã eu faça 5, 10, que eu tenha essa condição, né? Consiga pegar esse ritmo de novo. E, pô, se eu conseguir, que da hora. Mas se eu demorar mais pra voltar a esse ritmo, acontece, faz parte, a gente não pode se abalar com isso, né? A gente tem que entender que qualquer progresso ainda é um progresso. A gente tá acostumado com a internet hoje a ver as pessoas vivendo de forma grandiosa todo dia, sendo enxurrado com essas informações todo dia. E, cara, isso adoece a cabeça, tá ligado? A gente não percebe, mas a gente tá achando que a nossa vida, ela tá muito defasada, quando na verdade a vida é isso. A vida é uma tarde que tu consegue correr 2 km e, cara, tu já correu 2 km hoje. Quantas pessoas não conseguiram correr hoje, não tiveram o privilégio de correr hoje, tá ligado? Então, sei lá, a gente tem que, eu acho que eu tô falando pra mim, tá? É um recado mais pessoal do que qualquer coisa, pra eu me lembrar de que eu tenho que pensar mais no privilégio de certas coisas, assim, e que cada pequeno progresso ainda é um progresso, que a gente não deve se adoecer com essa ideia de que tem que estar tudo perfeito, sabe? E sobre recomeçar também, né? Porque às vezes a gente tem algo, perde esse algo e, pô, a gente acha que a gente regrediu horrores, tá ligado? Sendo que, cara, a vida é efêmera, a gente perde e ganha tanta coisa ao longo da vida, assim, que se a gente fosse apegar em tudo que a gente perdeu, a gente nunca vai valorizar o que a gente tem. Então, se eu ficasse só na noia de correr pra caralho e esquecesse da ideia de que hoje eu tenho condições de correr 2 km, que seja, eu vou viver sendo um cara frustrado que nunca vai conseguir atingir o que quer. Então, eu entendo que vão existir dias que eu vou bater metas, vão existir dias que eu não vou bater metas, que eu vou regredir, né, de certa forma, mas que no longo prazo o saldo é sempre positivo, sabe? E é isso, rapaziada. Eu não sei se eu falei coisa com coisa aqui, mas, bom, deixei um pouco do meu depoimento sobre como a corrida, né, me ajudou de certa forma a entender sobre começos e olha que é feito em cascata, né? Eu tô aqui gravando um vídeo, uma coisa que pra mim era um bloqueio tão grande. Caralho, umas luzes acendeu aqui. É um bloqueio pra mim que era tão grande por conta da corrida, né? Por entender que começos às vezes não são perfeitos e que pra mim o que vale é a constância.
Então eu vou tentar ser mais constante aqui, eu espero que eu consiga. Se eu não conseguir, faz parte, mas eu vou tentar ao máximo fazer isso. E não sei se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, que talvez seja importante, que eu esqueci de falar. Quiser contar um relato também, como eu comentei, só deixar aí. E é isso. Me acompanha aí para mais reflexões, assim. E assim, eu vou começar a gravar vários conteúdos aqui relacionados às coisas que eu penso, as coisas que eu vou tentar fazer, projetos pessoais, assim, para ir registrando tudo. Eu acho legal isso. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tamo junto.